Bom dia! Tô aqui de novo para a continuação da live, né? Mas eu vou recomeçar ela, né? Hoje o tema é Tenho que ser grato mesmo pelas situações ruins. Você já parou para pensar sobre isso? Que, que a gente tem que ser grato, mesmo passando por coisas ruins que ainda dói, que ainda machuca, que a gente ainda não aceitou, que ainda a gente não compreende. Às vezes a gratidão, ela é tida como uma obrigação. E quando a gente não demonstra essa gratidão, às vezes é visto como fraco, como uma ingratidão. Mas quando ser grato? Bom dia, Lê, de novo. Problemas técnicos ao vivo, né? Como que essa gratidão, a gente alcança essa gratidão? Quando que a gente alcança essa gratidão? Quando a gente alcança essa maturidade de compreender que as coisas ruins, a gente aprendeu alguma coisa com essas coisas ruins. Como olhar além da superfície, além do que a gente vê. O que será que está por trás de que eu tenho que ser grato por tudo que acontece? Será que essa gratidão é uma forma da gente não ver a dor que a gente ainda sente? Eu sou grata porque as situações ruins que eu vivi me fizeram quem eu sou hoje. Por um tempo eu falei bem assim: eu sou grata. Eu apanhei muito, mas não morri. Eu sou grata. Você já pode ter ouvido falar sobre isso. Falas assim. Agradeça pela comida, porque tem gente que não tem comida. Seja grato. Às vezes uma criança ganha um presente e às vezes não era aquilo que ela queria, ela não tá muito contente, né? E o adulto vê ali essa insatisfação e fala: agradeça, porque tem gente que não tem isso. Larga de ser ingrato, larga de ser ingrata. Então a gente tem que aceitar, a gente tem que ser grato, né? É uma gratidão ali imposicionada, imposta, porque a gente não pode, às vezes, demonstrar que não está contente, né? Que não era bem aquilo. Às vezes, é essa forma de não enxergar a dor que ainda existe. Eu sou grata pelas dificuldades que eu vivi, que elas me trouxeram até aqui. Mas quais dificuldades que você viveu que te trouxeram, né? Que tornaram a pessoa que você é? Quais? Você consegue nomear? Você consegue falar: eu sofri porque eu apanhei, ou eu sofri porque faltou comida, ou eu sofri porque eu não tive afeto? Pelo que você é grata? Pelo quê? Mas eu sou grata porque eu passei por coisas ruins e aprendi. Mas aprendeu o quê? As lives de quinta-feira é justamente para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente ver o que realmente a gente não quer enxergar muitas das vezes, que a gente deixou ali escondidinho. E às vezes essa gratidão que a gente tem que demonstrar é tirar essa responsabilidade da gente sentir, da gente não compreender, da gente não passar pela dor. Às vezes, por exemplo, às vezes a gente tá numa. Vou dar um exemplo assim, bobo até, né? Assim, corriqueiro. Às vezes a gente tá numa entrevista de emprego, não consegue um emprego, mas eu sou grata porque eu não passei, porque Deus sabe todas as coisas. Realmente, Deus sabe de todas as coisas.
Mas por que a gente acostuma falar assim, eu sou grato porque Deus sabe todas as coisas? É como um mantra? É como uma repetição? Ou é para não enxergar aquilo, aquela dor, aquela inquietação, aquela insatisfação? Por quê? A palavra gratidão significa graça, né? É agradecer por aquilo que a gente recebeu. Mas ele é um processo mais profundo de elaboração, de que eu compreendo, né, o efeito daquilo, a essência. Ser grato não é negar o sofrimento, não é deixar de olhar aquilo que ainda dói, que ainda a gente não compreendeu, mas que significa muito ainda para gente. Não é deixar de olhar, mas a verdadeira gratidão, ela vem quando a gente consegue olhar para o nosso passado, olhar por tudo aquilo que a gente viveu e a gente consegue olhar de uma forma clara, né, sem ter dor, mas realmente ter passado pela ressignificação e esse passado não doer. Eu sou grata porque às vezes eu apanhei. Só que por que eu apanhei? Ah, eu apanhei por isso e por isso. Então hoje eu sei que aqueles momentos lá que eu apanhei me evitaram, né? Foram formas de evitar que eu desobedecesse. Agora eu sei tomar decisões melhores, né? Falando aqui na criação de filhos, né? Mas a verdadeira gratidão, ela não nasce do controle. Ela vem quando a gente aprende a enxergar aquilo que nos transformou. Ela não é uma decisão assim racional, mas ela é um movimento natural de elaboração. Que aquilo não causa mais dor, mas que a gente entende, que a gente compreende, que a gente ressignificou, que aquilo não traz mais dor. Teve os momentos ruins que a pessoa viveu, e teve os momentos bons, mas ela consegue enxergar, ela consegue encarar essas situações desafiadoras que ela viveu, essas situações ruins e tirar uma lição dali. Que lição você tira do seu passado, de tudo aquilo que você viveu na sua infância? Que lição? Né? Às vezes a criança ganha um presente, ganha alguma coisa e não era aquilo que ela queria. Né? E o adulto fala assim: você ganhou isso, agradeça, seja grato, não seja ingrata, porque tem gente que não tem. Agradeça pelo alimento, porque tem gente passando fome. Então eu tenho que ser grato. Essa gratidão imposicionada, essa gratidão que a pessoa tem que demonstrar, mesmo ela não sentindo aquilo, mesmo ela não reconhecendo, mesmo ela não compreendendo. A gratidão é sem essa romantização que às vezes a gente tem. Eu, por um tempo, eu vivi essa romantização. Ah, eu sou grata. Eu sofri muito, eu passei por isso, por aquilo, mas eu aprendi, isso me trouxe até aqui. Mas quando a gente consegue olhar e compreender tudo que é aquilo que a gente viveu, os benefícios, as coisas ruins, sem deixar de negar as coisas ruins que fizeram parte da nossa trajetória, aí você consegue elaborar essa gratidão. Porque a gratidão ela vem naturalmente quando você consegue processar tudo isso, quando consegue resolver todas essas questões internas, aí vem
a gratidão? A gratidão, ela nasce da maturidade e da consciência de que tudo aquilo que a gente viveu, mesmo que tenha situações ruins, de certa forma a gente aprendeu alguma coisa com isso. Eu vivi isso e isso. Isso me trouxe maturidade, isso me trouxe aprendizado. O que trouxe? O que as coisas ruins te trouxeram, que você viveu? Ah, eu aprendi a dar mais valor à vida. Ah, eu aprendi a dar valor no estudo. O que foi que te trouxe? A gratidão, ela aparece como o entendimento. Ela sem ser uma imposição. Aprendemos que, porque a gente aprendeu muitas das vezes que ser grato é aceitar, mesmo que aquilo dói, mesmo que aquilo tá machucando, mesmo que tudo que tá doendo ainda, mas eu tenho que ser grata. Não precisa olhar, mas eu sou grata. Será mesmo que eu não preciso olhar por aquilo que me machucou, que ainda dói, aquilo que ainda traz dor, que eu não consigo ser grata? Será mesmo? Será? Você já parou para refletir sobre isso? Sobre essa negação disfarçada de gratidão? Que ela vai criando um distanciamento de sentir aquilo que dói, de olhar, de ressignificar aquilo que dói. E quando a gente não olha para isso que ainda está doendo, a gente vai ter reações de formas diferentes na nossa vida adulta. Às vezes uma agressividade, às vezes uma frieza, às vezes sintomas no nosso corpo, às vezes crise de choro. Cada pessoa, né, vai ter situações diferentes na vida, que demonstra aquilo que ainda precisa ser olhado, aquilo que ainda precisa ser visto, ser compreendido. Em meio a gente escuta assim, Deus sabe o que faz, né? Eu tenho que ser grato, eu tenho que se aceitar. Mas será mesmo que isso é uma aceitação? Será que essa fé é uma fé, ou uma passividade, ou é uma confiança? O que é? Eu agradeço a Deus. Eu ia por esse caminho aqui, eu estava indo para o meu trabalho de carro e tive que. Eu me atrasei 10 minutos. Eu me atrasei 10 minutos e hoje, né? Hoje foi uma reunião, não participei da reunião, mas na reunião demitiram as pessoas. Deus sabe o que faz. Eu agradeço porque eu cheguei atrasada. Será que realmente é isso? Será que eu não estou triste por ter chegado atrasada? Será que eu não estou triste porque os meus colegas de trabalho foram demitidos? Mas eu não olho para isso, eu agradeço, para não olhar, para distanciar esse sentimento e enxergar isso e lidar com essa dor? A gratidão, ela não exclui o que a gente sente. O desconforto, o medo, ela não exclui. A gratidão, ela liberta, ela cura, ela faz a gente reconhecer a importância daquele fato, daquela situação na nossa vida. Reconhecer. Mas depois dessa elaboração, desse sentir, de enxergar aquilo que dói, aquilo que precisa ser visto,
Não como uma defesa, eu não vou olhar isso aqui, né? Porque agora não, porque eu sou grata. Aí eu não enxergo a dor, aí eu fico, né, romantizando, vendo de uma forma bonita, para não lidar com aquilo ali, para não sofrer, para não me machucar, para não passar pelo desconforto. Ser grato pelas situações ruins não é uma obrigação, mas é um processo que a gente passa. É uma É um processo que a gente passa quando a dor, ela foi compreendida, ela foi sentida, ela foi elaborada, ela foi cuidada, ela foi acolhida por nós e aquilo já não machuca mais. Quando chega no momento que você reconhece tudo que você passou e você entende. Eu vivi, é a minha história, foi um processo, foi um tempo. Agora eu sigo vivendo a minha vida, entendendo e compreendendo isso e enxergando que mesmo essas situações ruins, elas trouxeram um aprendizado para mim, a maturidade, uma confiança, né, uma força, uma coragem, e agora eu consigo dizer obrigada. Agora eu consigo dizer eu sou grata. É um sentimento que nasce sem a imposição, sem a imposição. É aí que começa a cura, quando você entende isso, que ser grato não é uma imposição, mas ela nasce de um processo que a gente passa, né? Essa conversa de hoje da nossa live, né? Cada dia, cada quinta-feira são temas essenciais para o autoconhecimento, para a gente ter uma vida mais leve, para a gente ir lidando com aquilo que a gente não quer ver, mas que é importante a gente ver para nossa mudança de mente, para ter mais consciência, para viver melhor, para lidar melhor conosco mesmo, para lidar com a família. Quando a gente investe no autoconhecimento, de se autoconhecer quem eu sou, quem eu fui, quem eu quero ser, o que está dentro de mim, quando a gente vai mexendo nas nossas caixinhas, a gente vai aprendendo a ressignificar, a olhar essas coisas, né? A terapia, ela ajuda a pessoa a olhar para essas coisas, a compreender, a ser a melhor versão de si mesma. Porque o autoconhecimento não é para a gente ser uma super pessoa, porque a gente não vai ser uma super pessoa que não erra, mas ser uma super pessoa é você olhar para si mesmo e você compreender. Eu passei por isso e isso. Eu enxergo isso, eu enxergo. Eu lido com essas coisas que me doem, eu compreendo, eu resolvo para não me machucar mais, porque aquilo que a gente não olha, aquilo que a gente não trata, a gente vai despejar nas outras pessoas, na nossa família, né, que está no nosso ambiente. Então, quando você se cuida de você, você vai ser uma melhor pessoa para você primeiramente e para outra pessoa, para sua família, porque a vida, ela é muito curta para a gente ficar remoendo a cada dia aquilo que a gente passou. Mas chega um momento que a gente tem que olhar para nós, chega um momento que a gente tem que olhar e falar assim: eu vou resolver essas coisas, eu vou buscar ajuda, né? Eu não consigo mais sozinho, então eu vou buscar ajuda, eu vou buscar terapia, eu vou buscar o autoconhecimento,
algo que você acredite, algo que faça diferença. Eu vou buscar para mim ser uma pessoa melhor comigo mesma e para minha família, e para viver uma vida mais leve, para viver uma vida mais feliz com quem você ama, com seus amigos, com a sua família, porque a vida, gente, ela passa muito rápida. Gente, um abraço para vocês. Foi um prazer. Eu amo estar aqui com vocês nessas quinta-feira. E se você gostou, compartilha com mais pessoas que precisa desse conhecimento, que precisa compreender. Mas olha, live, ela não substitui uma terapia. Live, ela não substitui você buscar ajuda. Eu sei, é importante as lives, mas busque ajuda profissional. Para aquilo que você não consegue sozinho, sozinha, busque ajuda. Dê um passo para a tua transformação, para o teu autoconhecimento, para você ser uma pessoa melhor consigo mesma. Porque tem um versículo que eu amo, que eu acho lindo na Bíblia, que diz assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas o que é esse amor? O que é o amor? Porque às vezes a gente tem ideias sobre o amor, que será mesmo que é um amor saudável? Mas o que é um amor saudável? Porque um amor saudável é aquilo que eu não quero, que eu não vou me machucar, que eu vou olhar para mim, que eu vou cuidar de mim, porque nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta eu só cuidar do corpo. Não adianta eu só cuidar da alma. E não adianta eu só cuidar do espírito. Somos trino. 3. Corpo, alma e espírito. É necessário que nós demos atenção para tudo. É necessário, é importante para você que quer uma vida melhor, para você que quer se amar. Porque quando você cuida, corpo, alma e espírito, você tá aí, ó, amando. Você tá aprendendo a se amar. E quando você aprende a se amar, você vai amar o outro, a sua família, com um amor saudável. O que é um amor saudável? Saudável, aquele que não machuca, aquele que faz bem, aquele que cuida. Gente, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima live.